Certeza absoluta. Ele vai da insignificância ao topo e com certeza absoluta, no estado. Ei, galera, tudo bem? Bom, como vocês sabem, esse mês a Heavy está completando o seu 3º ano. E assim, como de praxe, eu gosto de fazer sempre um apanhado geral de como foi esses anos. E eu vou aproveitar esse momento para dar start ao nosso canal do YouTube, que era um projeto que a gente tinha já há um tempo, mas também para contar um pouco para vocês da nossa história até aqui, sobre o nosso ponto de vista, sobre como foi pra gente esse período, esse percurso de chegar até aqui. E também, eu acho que histórias estão aqui para serem contadas e revividas, porque isso mantém viva a chama do porquê que a gente começou, porquê a gente chegou aqui, o que nos trouxe aqui, quem nos apoiou, quem sempre esteve conosco. Então eu gosto de trazer isso. Não, alguns já cansaram de ouvir de mim essa história, mas muitos estão chegando aqui por agora. Então por isso é muito importante vocês saberem de onde a gente veio, por que a Heavy é a Heavy, e para que a gente mantenha essa chama da nossa essência sempre acesa. Hoje nós vamos contar essa é uma pequena minissérie que a gente vai fazer para vocês. E aí eu vou chamar o Matheus para contar essa história comigo, porque eu acho que não tem essa história comigo sozinha, né? Somos nós dois desde sempre. E é isso, fica aí com a gente, acho que vocês vão gostar muito. Então, para começar, vem, querido. A gente vai contar para vocês um pouquinho de como foi o início lá atrás, como nós chegamos ao nome Heavy. E eu acho que o início foi bem desafiador para nós, né, meu bem? Foi, eu já era professor, né? Trabalhava com luta e estava começando a dar aula de crossfit em um box que tinha na cidade. E a gente queria expandir. Eu queria juntar um pouco de luta, um pouco de crossfit e começar pequeno. O Matheus, ele tinha essa ideia, vamos começar devagar, assim. Só que eu, do lado de cá, mesmo que eu sabia que a Heavy era pequena, ela é pequena, mas eu sempre tratei ela como uma potência, assim. Na minha cabeça, a Heavy, ela é uma potência, sabe? Eu falo isso, eu trabalho nisso, eu atuo em cima disso. Quando o Matheus veio com a ideia da gente expandir, de fato, ele já tinha o espaço dele, ele tinha um pequeno espaço. Mas era pequeno. E a gente falou assim, por que não unir uma paixão? Porque o CrossFit era uma paixão nossa, né? Assim, a gente tinha o CrossFit como uma ideia de vida mesmo. O CrossFit dos dois, a luta era mais minha. Por isso que aqui na Vila Nova existe a parte de CrossFit e em cima é a parte de artes marciais. Porque era uma paixão dele, ele era ex-lutador, então ele não queria perder isso. E aí, alguns sabem, né? A Heavy, ela surgiu de uma dissolução de sociedade. Nós começamos, de fato, em fevereiro, as nossas atividades. E era outro nome, com outros sócios. E em junho, em maio, na verdade, a gente veio de uma dissolução de sociedade. E aí nós tivemos um dia para escolher o nome Heavy, né, amor? Foi. Gente, eu lembro até hoje, assim. Pra procurar, para ir pensar na ideia. Porque ele, de fato, dormiu e acordou sendo Heavy. No dia 1º de junho, acordou sendo Heavy. E aí, no bate-papo com um amigo queridíssimo nosso, foi onde surgiu, porque eu falava assim, gente, tem que ser uma revolução. Eu falava, tem que ser uma revolução. E aí veio o Heavy, de fato, assim. E era Heavy com um E só, né? Verdade. A ideia inicial era Heavy com um E, R-E-V. Só que a CrossFit não permite que tenha nome de cidades, outra conotação religiosa, alguma coisa do tipo. E aí a CrossFit inicialmente não aceitou o R-E-V, e nós tivemos que... Aí colocamos um E a mais. E aí a CrossFit autorizou, né, por conta da filiação e tudo. Quando a gente fala Viva a Sua Revolução, que é um dos nossos slogans, veio de verdade ali daquela revolução louca que a gente viveu. E foi um momento, assim, muito, muito criterioso, mas sem dúvidas, foi o primeiro pontapé inicial que fez a gente chegar até aqui. Sem dúvidas nenhuma, assim. E foi uma revolução, porque eu tive que relixar todas as caixas. Em 2 horas eu lixei todas as caixas para tirar a marca antiga, tirei tudo. Ele nunca vai esquecer isso, gente. Foi foda. E desde o início, uma coisa assim era inegociável para nós e eu tinha convicção que se não tivesse isso, não fluiria.
que era ter uma comunidade extremamente forte. A gente trabalhou muito no início, assim, eu acho que o nosso primeiro ano nós vivemos de domingo a domingo pra Heavy. Na verdade, é até hoje, assim, mas assim, o primeiro ano foi muito intenso. Nós tínhamos uma equipe muito reduzida, éramos apenas eu, Matheus, 4 pessoas. Romeu e Tainara. Éramos apenas nós 4. E então nós tínhamos uma equipe bem reduzida e nós tínhamos que entregar aquele sentimento, aquela comunidade. E eu não consigo, até hoje, eu não consigo ver uma comunidade forte sem eu e Matheus à frente. Mesmo que a equipe esteja lá, mas se nós dois não estiver ali, eu não vejo como crescer. Eu acho que em lugar nenhum. A comunidade, ela tem um representante, toda a comunidade, e esse representante, ela tem que estar à frente. Quando a gente abriu como Heavy, no dia 1º de junho de 2023, nós não tínhamos nem identidade visual, assim. Nós tínhamos apenas o nome. Não tinha nenhum símbolo. Nada, não tinha nada. Era só o nome mesmo. Porque tinha tido muito pouco tempo, né? A gente procurou a pessoa para fazer nossa identidade visual. E aí surgiu o que vocês conhecem hoje. Ela passou por uma única modificação nesses 3 anos, mas eu falo assim que até a identidade foi tão forte para nós, porque a gente bateu o olho e falou, cara, é isso que a gente quer. Nós escolhemos as cores azul e laranja para nos representar, porque eu acho que tem muito a ver totalmente com o que a gente prega sobre a nossa energia. Então as cores, elas interligaram muito com o que a gente buscava lá no início, né? Se depender de mim, ia ser tudo preto. Gente, preto, o Matheus queria roxo. A vila é a única que tem a parede preta. Foi porque eu pintei sem ela saber. E aí não mudou. Ele queria porque queria um tom preto, assim. E aí a Vila Nova, ela tem uma parede preta. Ainda bem que não foi o preto. Viu? Mais uma vez eu tô certa. Tô brincando. Quando nós completamos 1 mês, no dia 1/7, nós fizemos nosso primeiro evento. E aí eu já perdi as contas de quantos eventos nós fizemos nesses 3 anos, assim. Já perdi as contas. Tirando os grandes, que são bem marcantes, assim. Mas eu não sei quantos eventos que a gente já fez nesses 3 anos. Botar café da manhã com treino externo. Eu não sei quantos, assim. Dá coisa pra caramba. E esse primeiro evento, ele foi muito importante para nós, porque a comunidade, ela nos deu uma resposta ali. A gente teve muito medo no início, né? Medo porque era muito recente para mudanças, como que as pessoas de fora iam ver. E aí nesse primeiro evento, com 1 mês, cara, eu nem lembro direito quantos alunos que a gente tinha, eu sei que vieram todos praticamente, foram pouquíssimos os alunos que não vieram. E a gente deu a primeira camisa Heavy para eles, depois eu vou deixar a foto aqui, uma camisa azul, Matheus usa ela horrores até hoje. A partir dali eles nunca mais pararam, assim. E esse evento foi uma resposta. Foi o ponto que a gente precisava, né, amor? Pra falar assim, bora tocar que eles estão com a gente. Que vai dar certo. Sabe? A gente precisava dessa resposta deles, a gente precisava desse sinal de falar assim, toca que a gente vai. Porque quando se separou da sociedade, a gente ficou nesse receio se os alunos iriam continuar. Se também não iam ficar... sempre dá aquela conversa do que está acontecendo. Se eles iriam, de fato, estar conosco, nos apoiar e dar sequência a esse projeto que a gente tinha tocado. Nós precisávamos totalmente deles ali naquele momento. Ali eu falava, ninguém me segura, mas pelo amor de Deus, cara, eu falei, ninguém me segura. A Heavy viveu 5 anos em 1 ano por conta da galera. Sem dúvidas nenhuma, assim, né? Sim. Tudo um bando de doido que vem treinar às 5 da manhã. Mas a gente gosta. Eu lembro, falando de métricas, assim, eu lembro que nós atingimos a nossa meta do ano. A meta que eu tinha programado para atingir com 1 ano, nós atingimos ela com 6 meses lá no início. Porém, começaram a chegar os desafios, né? E eu acredito que o principal desafio deles foi o olhar para o aluno de fato, porque o nosso box, ele começou do 0, e eu acho que diferente de muitos box que acabam começando com alunos que já treinam, o nosso box, ele era um box praticamente 100% de alunos sedentários, totalmente iniciantes, e que, através de nós, deram uma chance para experimentar o CrossFit. O começo foi difícil, porque a gente fica inseguro. Porque eu tenho que abordar aqueles alunos, e o CrossFit tinha aquela fama de que machuca, e vou pegar alunos novos, como que eu vou trabalhar? Tem uns alunos que já treinam, eles vão ter confiança em mim? Então, foi nesse momento que eu fiquei com um pouco de receio, mas aí fui estudando, fui trabalhando, e hoje eu tenho certeza absoluta
que a gente está certo, podemos melhorar, claro, mas campeonatos que a gente está ganhando, nossos alunos, índice de lesão baixíssimo, quase zero, eu vejo a evolução deles, então eu acredito que a gente está no caminho certo. A gente é referência no estado, isso é indiscutível. Onde a gente vai, o pessoal sabe quem é o Matheus, sabe quem é a Lenise, sabe quem é a Heavy. Eu tinha uma preocupação assim, quando a gente foi abrir a Heavy, eu falei assim, nós não vamos abordar aquele crossfit, crossfit, pesado, não quero Não isso. ia ser aquela abordagem de campeonato, de performance. De performance. Você fodão, você pega peso, não. Eu queria trazer o crossfit como de fato é o crossfit, como eu via o crossfit. O crossfit pra mim ele é um salvador de vidas. Salvador de vidas, eu não consigo visualizar o crossfit de uma outra forma. Obviamente existe a parte crossfit performance, que particularmente eu também amo, competi várias vezes, amo em competição, pra mim a energia daquele lugar é única. Quem nunca foi, cara, vai, né, amor? A gente fala assim, não quer competir, vai lá participar. Não quero ganhar. Não é pra ganhar não, gente. O dia que vocês forem em uma competição, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu queria trazer o CrossFit como, de fato, o barco salva-vidas que eles sempre abordou. Então a nossa abordagem, ela sempre foi muito acolhedora, muito humana, muito calma, no seu tempo, vamos devagar, você vai conseguir, você vai atingir. E aí com isso eu tinha que unir essa abordagem com a programação do Matheus. O Matheus, ele tinha que conseguir, não tinha outro jeito. Porque é o produto, né? Ele tinha que conseguir entregar. O que eu tinha que entregar. Um treino desafiador, porque o CrossFit ele é desafiador, trabalhando a intensidade, mas que ao mesmo tempo pessoas que estivessem pisando no box pela primeira vez, conhecendo o CrossFit pela primeira vez na vida, entendessem que, de fato, eu sou capaz. Eu sou capaz e eu vou conseguir. O difícil foi isso, né? Conseguir abordar o iniciante para um que já era avançado, tá? E conseguir treinar os dois. Eu tenho que ter capacidade de criar um treino que o iniciante e o avançado consigam se desafiar, né? E o foda de uma programação de CrossFit é isso. Eu tenho que conseguir incrementar esses dois. Porque muitas vezes você vai no box, ele é muito fácil, ou ele é muito fodão e afasta a pessoa porque é muito peso, muita coisa difícil, ou ele é muito fácil, então eu não vou porque aquele é muito fácil. Então o difícil é eu conseguir os dois tipos de alunos. Eu adoro essa palavra, fodão, né? Eu compreendo essa parte dele falar sobre o treino em si, só que aí o meu desafio qual era? Criar um ambiente onde essas pessoas que fossem fazer o scaling, né? O adaptado, o iniciante ali, não se sentissem com vergonha daqueles que já faziam antes. Então, e isso é para toda a vida, tá, gente? Não foi só no início. Hoje é ter um ambiente que as pessoas que iniciam hoje não se sentem envergonhadas de treinar com aqueles que já treinam há muito tempo. Falo aqui, ó, eu chamo nossos 300 e tantos alunos para vir falar. Se isso existe dentro da Heavy, isso nunca aconteceu. E nunca vai acontecer, é uma coisa que a gente não abre mão, assim. E é por isso que... o aluno tem que entender que ele não é o scaling, ele não é menor, né? Ele tá menor ali naquele momento. Se ele treinar direitinho, se ele confiar, ele seguir certinho ali, ele vai subir, ele vai evoluir, vai aprender. Hoje a gente tem um número de pessoas que fazem ginástico, acho que se bobear é o maior do estado, pessoas fazem movimentos difíceis, porque eu bato na tecla o básico, eu bato na tecla uma progressão. Então o aluno ele não vai ficar naquela adaptação ali para sempre. A minha intenção é tirar ele dali, é ele melhorar. E eu fico muito feliz quando ele consegue fazer o movimento, quando ele pega mais peso. Isso me motiva a estudar mais, a criar um treino mais inteligente. E aí assim a gente foi rompendo o nosso primeiro ano, sabe? Muitas lutas, sem trazer aqui muito dentro das partes financeiras, mas eu acho que todo mundo que inicia uma empresa, vontade de chorar, todo mundo que inicia uma empresa, ela sabe, entende assim o que a gente vai falar. A parte financeira do primeiro ano é extremamente complicada. Então, gente, requer, assim, um foco mental absurdo para você não falar assim, não quero mais isso. Eu acho que nós tiramos de nós, né? Tiramos totalmente de nós para entregar para um projeto que nós tínhamos. E a gente foi rompendo. Fizemos no final do ano, no final de 2023, o nosso primeiro evento beneficente lá na Avenida.
Eu não lembro ao certo quantos quilos de alimentos que a gente arrecadou, mas eu sempre tentei colocar a Heavy nesse papel social dela. Eu acho que toda empresa, assim como cada pessoa, cada CPF e cada CNPJ, ele tem um papel social muito forte na comunidade. Nós entregamos, eu acho que mais de 50 cestas, foi mais de 50 cestas básicas. Foi, porque depois a gente teve que procurar pessoas para... Nós entregamos mais de 50 cestas básicas montadas nesse primeiro evento beneficente. Fizemos um evento lá na Avenida, vou deixar aqui também para vocês. Mas levamos a luta, levamos o Krav Maga, defesa pessoal para mulher. CrossFit. O CrossFit para idosos. Teve de grávidas. Para as gravidinhas. Nossa, foi incrível. Foi um evento muito legal. Logo depois a gente teve nosso primeiro Murphy também, em dezembro. Foi aqui nessa Esse unidade. foi o mais louco. Foi loucura total. De gelo, assim. Foi bagunça. Esse primeiro Murphy foi aqui na Vila Nova. Foi o único evento que teve aqui na Vila Nova. Gente, vocês não estão entendendo o que foi essa rua aqui na frente. A gente finalizar para não ficar muito longo, ainda mais esse vídeo, né? Por favor. Finalizando o nosso primeiro ano, aí eu tive assim... Deu um boom no estado, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Inventaram, alguma alma inventou um evento de 24 horas de CrossFit. E aí nós comemoramos o nosso primeiro ano. Mas foi muito especial para nós comemorar esse primeiro ano, porque ele foi um ano de vitória. Mas viver as 24 horas de CrossFit como o primeiro ano da Heavy foi... Eu chorava, ria, dormia, chorava de novo. Foi muito incrível, né, amor? A gente viver a primeira 24 horas. E aí, gente, o boom que deu nessa cidade, esse evento... Foi no estado, porque não teve, até hoje não tem. É verdade, nós somos o único box que fez esse evento no estado. E, bom, pelo menos que a gente viu, né? E foi louco. Foi quantas odds? Foi muita odd. Foi muita odd, foi muitos momentos ali e tal. E assim... Deu um boom tão grande. Aí agora falando de mídia, de visibilidade. Existe uma Heavy antes do 24 horas e uma Heavy depois do 24 horas. A cidade inteira falou desse evento. E foi aí que a gente foi caminhando, mas eu vou deixar para contar a partir daí para vocês no segundo vídeo, onde a gente vai poder mostrar um pouquinho já dessa nova fase, assim. O segundo ano já foi uma nova fase da Heavy. E... vejo vocês lá no segundo vídeo. Tchau, tchau.